Boa noite, pessoal. Atendendo a pedido, teve algumas pessoas que ligaram para mim e disseram: olha, olhou aquele vídeo, né, sobre a questão da associação e pediu um determinado vídeo. Então, falou que não tinha assistido os outros vídeos. Aí eu disse: não, eu vou falar com o Cristóvão e o vídeo de hoje fica para amanhã e eu vou passar todo o vídeo que teve durante as sessões, né? A primeira, a segunda, a terceira, se não me engano, até o sétimo vídeo, para que quem não teve a oportunidade, né, de assistir antes, tenha a oportunidade de ver todos os vídeos que foram passados. Ficando assim, o próximo vídeo para amanhã. Tá ok? Então, combinado aí, vou passar esse vídeo agora para vocês assistirem. Uma boa noite para todos. Meu nome é Cristóvão, sou subtenente do Corpo de Bombeiros há 36 anos. Sou parte da equipe que foi fundadora e pré-fundadora do resgate em Pernambuco. Desde 91 faço parte da Academia Integrada na formação dos militares, tanto da Polícia Militar como do Corpo de Bombeiros. Já me encontro hoje na reserva remunerada, mas continuo atuando junto à Guarda Militar no que se diz respeito ao apoio e assessoria das questões sobre a nossa tropa. Já venho lutando por essas questões da nossa tropa, do nosso direito, das nossas condições de trabalho. Recentemente, o ano passado, eu disputei a vice-liderança da Associação de Cabos e Soldados, a ACS. E nessa proposta ocorreram diversas irregularidades nesse processo eleitoral. Fui convidado para fazer composição dentro da Chapa 2. A proposta é renovar e salvar, visando buscar melhores condições para a nossa tropa, bombeiros e policiais militares. E no decorrer de todo esse processo, eu percebi que era uma proposta boa, uma proposta que poderíamos executá-la. Mas aí, no desenrolar de toda essa proposição, foi visualizado a maneira que o processo eleitoral foi executado. Foi de uma forma que não nos dava segurança. Percebemos diversas irregularidades. O prazo de liberação para a composição das chapas, a cobrança excessiva de apresentação fidedigna dos componentes da chapa, que eu acho justo, mas só na chapa 2. A chapa concorrente não houve. E a rigor só houveram duas chapas. A chapa 1, que é da atual situação, e a chapa 2, que concorremos. Então, nesse processo eleitoral, visualizamos diversas coisas que não era coerente com o processo eleitoral, onde vimos que havia uma dificuldade de homologação dos nossos nomes, e a dificuldade foi tremenda. Nesse processo de inscrição da Chapa 2, como eu havia falado já, né? A dificuldade foi tremenda. Então, foi publicitado todos os componentes da Chapa 2, nome a nome. Mas, pasmem, até a data de hoje, da data que se iniciava o processo de publicação das chapas com seus respectivos componentes, a chapa 1, até a data de hoje, não vimos a publicação desses componentes. Sabemos, mas quem são? Mas não vimos a publicação desses componentes.
dentro desse processo eleitoral, vimos notoriamente que contra fatos e fotos não há argumento. Vimos a antecipação de campanha, porque todo rito eleitoral, seja ele partidário ou associativo, de qualquer espécie, quando se fala de processo eleitoral, para nos mostrar, enquanto associados ou enquanto eleitor, a transparência, a objetividade de uma eleição justa, e não foi o caso. Então, vimos aí a antecipação de campanha, divulgação da marca da outra chapa em outdoor de ônibus. E no tocante a brindes, é permitido sim que se faça doações, mas não no processo eleitoral, dentro daquele percurso da eleição. Isso não é justo, isso não é claro, isso mostra outras conotações, que fica para quem quiser observar e ver os fatos. Tenente, a primeira coisa que eu quero é agradecer pelo senhor estar nos recebendo e saber que estamos aqui para ajudar. Desde que eu assumi a Associação de Cabos... Ainda dentro do processo eleitoral, vimos uma irregularidade tremenda. Há uma distorção gritante, né? Gritante porque no livro constava um número de eleitores e na urna outro número de votos. E é claro isso no estatuto. Não pode haver distorção do que tem de votos na urna e do que tem escrito no livro. E eu presenciei isso, eu averbei no livro de ocorrência para que fosse feito constar esse fato de irregularidade. Em continuidade ao processo eleitoral, visualizamos uma coisa muito estranha. Pessoas civis, ou seja, não militares, votando nesse período da eleição. E, pasme, mais estranho ainda, essas pessoas foram homologada dentro do processo eleitoral, que não é permitido. E outros militares pediram para ser homologado como sócio, para ter seu direito de voto, e não votaram. Não foram homologados. Então, quantas dessas pessoas faltaram? Imaginam? Doutor, ela não pode votar, Eu tentei me filiar bem antes do que ela e Lenildo não autorizou. E agora ela está sendo indicada por Lenildo para votar. Tem sim. Olha lá, ela não pode. E o nome dela não está na lista. O nome dela não está na lista. O nome dela está na lista. Não. O nome dela não está na lista. Aqui, ó. Eu não sou filiado porque ele não autorizou. O Lenildo não autorizou. Se ele tivesse autorizado, ele estava votando. Eu vou lançar. Vou lançar, só tô olhando aqui o mesário e ela vai querer votar sem estar com o nome registrado. Inclusive, nem militar ela é. Tem gente civil aqui votando em Gravatar. Olá pessoal, dando continuidade à sequência de vídeos acerca da associação em relação ao processo eleitoral de novembro do ano passado. Hoje, especificamente, trataremos sobre a comissão eleitoral, que ela foi designada através da gestão atual da ACS, com força do estatuto, e ela é composta por 3 pessoas. A primeira, na pessoa da presidente, é a senhora Wedla Amaral da Silva Ramos. Ela é militar da PM, formada em Direito, e outros 2 membros, são 2 outros sargentos.
o senhor Ademir Marques da Silva e Erasmo José da Silva, que são membros da comissão. E como a gente já vem falando sobre esse processo, né, as coisas que vinham ocorrendo, e foi uma dificuldade tremenda. E para deixar mais claro, ao chegar no dia da eleição, no dia 16 de novembro, fomos surpreendidos por algo atípico, algo que nos deixou confuso, complexo. Vocês vão entender. Pessoas, membros da comissão eleitoral, que não pode fazer outra coisa a não ser membro da comissão eleitoral, estava atuando como fiscal da Chapa 1 na cidade de Gravatá no dia da eleição. Então vocês imaginam como seria a situação. Essa pessoa é o senhor Erasmo. Então, fica difícil a gente disputar um processo desse gênero, porque a coisa vai desandando e deixa muitas dúvidas, deixa muitas perguntas, como é de se expor daqui a pouco com as imagens que vão subir referente ao dia fatídico, dia 16. Então, pessoal, dando continuidade à sequência de vídeos, como não bastasse o que já foi relatado nos vídeos anteriores, como, por exemplo, campanha antecipada da Chapa 1, falta de publicidade dos componentes da Chapa 1, doação de bens no período eleitoral, que não poderia ser dado os bens, mas não no período eleitoral. E local de votação, que, como a gente já falou nos vídeos anteriores, né, que só foram 3 cidades, que foi Recife, Goiânia, e o mais próximo do interior foi Gravatá, deixando o Sertão, o Agreste, Mata Sul, Mata Norte, ou seja, todo o interior do estado de Pernambuco, sem o amparo do direito da votação. E aí, vimos nesse percurso a atuação de um membro da comissão eleitoral agindo como fiscal da Chapa 1. Isso só foi constatado no dia da eleição, onde a gente tomou conhecimento que esse cidadão, o senhor Erasmo, era comissão eleitoral e não fiscal da Chapa 1. E na hora que o nosso fiscal Montarroio, o sargento Montarroio, tomou conhecimento, presenciou todos esses fatos, às pressas substituíram Erasmo por outra pessoa. Doutor, ela não pode votar, Eu tentei me filiar bem antes do que ela e Lenildo não autorizou. E agora ela está sendo indicada por Lenildo para votar. Tem sim. Olha lá, ela não pode. E o nome dela não está na lista. O nome dela não está na lista. O nome dela não está na lista. O nome dela está na lista? Lance no livro Tá não. de ocorrência. Tá não. O nome dela não está na lista. Lance no livro de ocorrência. Ok. Aqui, ó. Eu não sou filiado porque ele não autorizou. O Lenildo não autorizou. Se ele tivesse autorizado, eu estava votando. O César está pedindo para ele lançar o nome de ocorrência, ele não está querendo lançar. Eu vou lançar. Nossa, Eu vou lançar. Vou lançar. Só estou olhando aqui o mesário e ela vai querer votar sem estar com o nome registrado. Não. Inclusive, nem militar ela é. Nem militar ela é. Tem gente civil aqui votando em Gravatá. Senhor fiscal.